Nós voltamos a falar sobre o caso do Felipe Martins, porque nós vamos conversar agora com o deputado estadual Ricardo Arruda, do PL do Paraná, que acompanhou esse processo de soltura de Felipe Martins. Muito boa noite, deputado, seja bem-vindo, obrigada pela entrevista. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade. Deputado, eu queria perguntar sobre o estado emocional de Felipe Martins quando o senhor encontrou e acompanhou ali o processo de soltura e de instalação também do equipamento da tornozeleira eletrônica. Como é que ele estava? Olha só, eu visitei o Felipe umas 4 vezes, né? Acompanhei essa prisão aí. Ele foi um preso político que ficou lá. Ele reagiu muito bem, é uma pessoa que teve uma fibra, estava sempre tranquilo. Me contava que ele conseguiu ler acho, uns 40 livros durante o tempo que ele ficou lá. Então o Felipe é um cara que tem um equilíbrio emocional muito grande. Deputado, deixa eu abrir aqui para as perguntas. Ana Paula Henkel. Boa noite, deputado. Muito obrigada pela entrevista. Deputado, qual foi a reação do Felipe e o que em relação às restrições, né? Porque Felipe sai da prisão, é uma meia liberdade, porque as restrições são praticamente para um condenado que teve o julgamento já finalizado e uma condenação. E se no Congresso há alguma ideia ou alguma movimentação para tentar fazer um barulho que seja, ou alguma ação legal em relação a essas restrições, no caso do Felipe Martins, que são restrições absolutamente inconstitucionais. Realmente, o que a gente viu lá no alvará de soltura dele é incrível, né? O que se coloca, não pode falar com um monte de gente, tornozeleira eletrônica, não pode viajar, enfim. É um cara que parece que está cumprindo uma pena, alguém que não tem processo nenhum, que não teve nem denúncia, né? Ficou lá quase 6 meses, não teve denúncia contra ele. Então, infelizmente, é o Brasil que a gente vive hoje. O Brasil onde a lei não é cumprida, onde a Constituição Federal não é cumprida. O Felipe Martins, o que ele vai fazer? Ele vai cumprir. É um cara decente, né? Um cara que tem um currículo muito bom, vai cumprir. Mas veja, o Congresso, eu acompanhei que tem um trabalho forte dentro do Congresso, né, para conter ou para acabar com essas arbitrariedades que vêm, principalmente do STF, que realmente isso tem que acabar. Não é possível que nós vamos viver isso até quando? As pessoas são presas sem processo legal, as pessoas têm conta bloqueada, enfim, não dá para continuar desse jeito. Piotto. Deputado, boa noite ao senhor, seja bem-vindo. O senhor fez menção aí, né, entre as medidas cautelares impostas ao Felipe Martins pelo ministro Alexandre de Moraes, tá, de que ele não pode se manifestar em rede social, então, portanto, não pode nem dar entrevista. O próprio Supremo, lá em abril de 2019, concedeu ao então preso condenado em Curitiba, cumprindo pena na Polícia Federal em Curitiba, Luiz Inácio Lula da Silva, que ele podia dar entrevista, ele deu várias entrevistas. Juristas brasileiros naquele momento, provavelmente aqueles que assinaram a Carta da Democracia em 2022, reclamaram de uma medida que o ministro Fux, à época, tinha dito, fazendo um cerceamento, que aquilo era um absurdo. Não falam nada agora, o que chama atenção pela hipocrisia. Mas, deputado, por gentileza, só para pegar, durante o dia, desse processo durante o dia, o alvará de soltura chegou às 10, o Felipe assinou que se comprometeria também em 5 dias e ia até uma unidade, se não me engano, da Polícia Federal para colocar a tornozeleira. O diretor do presídio não permitiu que ele saísse, ele permaneceu lá até agora há pouco, inclusive, até que se arranjasse essa tornozeleira. Como é que se deu todo esse processo? Olha, eu fiquei umas 3 horas com ele lá, também esperando até a gente conseguir tirar ele de lá. Realmente isso vai ser apurado aqui no Paraná, eu já encaminhei isso aí para o governo do estado, porque realmente ele teve o alvará de soltura. Lá estabelecia que ele tem que colocar a tornozeleira eletrônica. Quem coloca a tornozeleira é a Polícia Federal. Aqui no Paraná, a PF não coloca, mas ela tem um acordo com o DEPEN e o DEPEN que coloca. Porém, no momento não tinha tornozeleira. Então ele assinou um termo que o próprio DEPEN pediu para ele assinar, que ele se comprometia em até 5 dias comparecer
no endereço que foi colocado para ser colocada a tornozeleira. E outros presos saíram antes dele, assinando o mesmo termo. Na hora dele, veio uma ordem de cima que ele não podia sair, que ele tinha que esperar chegar alguém para colocar a tornozeleira, que isso demorou muito. Foi nesse momento que o advogado dele me ligou e eu fui para lá, para acompanhar de perto e entender o que estava vendo. Realmente foi uma coisa fora do normal, fora do padrão do DEPEN. E pior, ele não colocou a tornozeleira, porque depois de todo esse problema, chegou lá o equipamento, foi colocado e veio com algum defeito. Não funcionava a tornozeleira. Então, aí ele vai ser amanhã, ou depois da manhã, alguém vai procurar ele para instalar, ou na casa dele, onde estiver, para colocar a tornozeleira. Então, isso aí causou um mal-estar. Imagina a pessoa que está presa há um tempão lá, a esposa dele esperando lá de fora, horas esperando, né? A família inteira esperando, né? Óbvio. E então foi algo lamentável. Já foi o governador que eu tentei falar com ele. Infelizmente, nós tivemos uma tragédia aérea hoje. Um avião que saiu de Cascavel, aqui no Paraná, foi cair lá em São Paulo. Tinha várias pessoas do Paraná, então o governador foi para São Paulo e está aí atendendo os familiares das vítimas. Então houve. Mas eu fui atendido pelo secretário de Segurança Pública, que me atendeu muito bem, e conseguimos resolver e liberar o Felipe, mesmo tardiamente, né? Deputado, então, só para esclarecer, o Felipe Martins foi liberado hoje sem a instalação da tornozeleira eletrônica, é isso? Exatamente, porque a tornozeleira que chegou lá não funcionava. Mexeram, não funcionava. E parece que para liberar o sinal da tornozeleira é algo físico que vai lá de Brasília. Então, eu não sei direito como é que é. Então, não foi colocado hoje, mas eu no momento lá, eu falei, olha, o Felipe vai sair agora, né? Basta, já demorou demais, não é culpa dele. E aí o secretário de Segurança mandou uma ordem para o DEPEN e pediu para liberar. E foi muito emocionante ver o encontro dele com a esposa dele na frente lá do Complexo Penal. Deputado, nosso tempo está se esgotando, mas dá tempo para uma última pergunta do Alexandre Garcia. Pois não. Sim, deputado, o senhor tem essa relação com o Felipe. Ele, em algum momento, ou o senhor sentiu que sofreu algum tipo de pressão, de sugestão, de exigência de, nesse período de 6 meses, fazer o que ele teria que inventar, uma delação premiada? Eu acredito que não teve isso, mas a intenção fica muito clara que era para isso. Ninguém prende alguém que não cometeu crime e mantém a pessoa lá presa o tempo que ele ficou lá. Isso é uma barbaridade, isso é uma tortura que ele sofreu. Se ele não fosse um cara assim, tão assim, capacitado, um cara que tem cultura, que tem religião, que tem Deus no coração, não ia suportar isso. Nem militar suporta o que ele suportou. Agora, lá dentro do DEPEN, eu fui lá várias vezes porque a gente queria mantê-lo com um mínimo de respeito e um mínimo, né, de conforto dentro de onde ele estava. Deputado Ricardo Arruda, muito obrigada pela entrevista. Uma ótima noite para o senhor. Até uma próxima. Muito obrigado. Uma boa noite.